Ali, nós trabalhamos lá em Belo Horizonte, no Transforma, depois a gente trabalhou aqui em São Paulo bastante com criança, lá no clube. Que legal. E agora ela está no Rio, trabalhou com a Angel, e ela tem uma escola no Rio para criança, e está fazendo um trabalho incrível também com criança, de um outro jeito. Gente, é 11h36, acho que a gente pode ir começando a fazer um pouco, apresentar para quem está chegando pela primeira vez. Acho que é o caso do Renan, da Esmeralda, da Marina e da Isis, da Liz. Esse encontro, ele faz parte de uma série de encontros do grupo de produção e imprensa de dança de São Paulo. E é um grupo que surgiu há 1 ano e meio e foi criado como sendo um grupo WhatsApp, né, para a gente pensar estratégias, né, para essas áreas produção e imprensa na dança. E tinha como objetivo ter encontros mensais, presenciais, em espaços onde a dança acontece. E aí, nesse contexto pandemia, claro, a gente não está tendo a oportunidade de encontrar, mas continuamos fazendo aqui nessas plataformas digitais. Então, a colinha que eu preparei é a seguinte: eu queria dar o parabéns a todos os profissionais da dança que estão se reinventando nessa quarentena. Dizer que é uma felicidade estar com essas pesquisadoras para que a gente possa conhecer um pouquinho o percurso investigativo de cada uma delas e dizer da emoção que é o maravilhamento para mim de estar sempre numa sala de aula, né, que é o lugar que a gente reúne nossa inteligência com a nossa emoção. E é o assunto que eu mais amo na minha vida, falar de dança, falar de movimento. Eu não sei se exatamente a gente vai falar só dessa educação de dança aqui, talvez caiba a educação no sentido mais amplo, mas o que nos uniu aqui, na verdade, foi o movimento, que foi como eu conheci cada uma dessas pesquisadoras. Dizer também que algumas coisas têm atravessado, que são a nossa capacidade de atenção, ela é limitada, né? Então, nosso cérebro ele não consegue dar conta de tudo. Como dar conta dessa situação que a gente está vivendo? Acho que um pouco estar aqui juntos, pensando hipóteses, estando juntos sem saber muito bem como, porque acho que é uma situação nova para todos, né? Então, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema hoje, que é deixa eu pegar aqui. Hoje o nosso tema vai ser reinvenções e desafios cotidianos na aprendizagem em tempos pandêmicos. Como criar conexão para além da transmissão? Já aproveito para apresentar as nossas convidadas. Beth Bastos, bailarina, coreógrafa e professora de dança. Tem formação em dança clássica e dança moderna pelo Transforma, de Minas Gerais. Veio para São Paulo para trabalhar com Klaus Viana, com quem desenvolveu sua metodologia de práticas de ensino não formal em dança para crianças e adolescentes. É diretora do Núcleo Pausa, tem em sua pesquisa a dança focada na percepção dos sentidos e os sentidos da imaginação, sustentada pela pergunta o que vemos quando olhamos dança. Desenvolve uma parceria com Lisa Nelson, autora desta pergunta desde 2007, praticando e recriando suas partituras e produzindo e difundindo sua filosofia de corpo. Paula Petreca, bailarina, coreógrafa, professora de movimento e de yoga. Com formação inicial a partir do balé clássico, estudou também dança moderna, contemporânea e yoga. Destaca seu percurso de aprofundamento artístico no CEM, Centro de Movimento de Lisboa, e no programa de mestrado em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Desde 2010, dirige o projeto Dança em vários espaços, criando até hoje 10 peças site-specific, pesquisando as relações entre gesto e cidade, corpo e ambiente, vida urbana e dança popular. Professora de História da Dança, ministra curso em instituições como Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo, Escola Livre de Dança de Santo André, Núcleo Luz,
fábricas de cultura, oficinas culturais do Estado de São Paulo e também na pós-graduação Dança e Consciência Corporal. Foi coordenadora do CLAC, Centro Livre de Artes Cênicas de São Bernardo, da ELD, Escola Livre de Dança de Santo André, e da EDASP, Escola de Dança de São Paulo, e do CRD, Centro de Referência da Dança de São Paulo. Thali Alcalá, artista, educadora, cantante, dançarina e doutoranda em Antropologia da Educação pela PUC-SP. Integra o grupo vocal Cantadeiras. É assistente pedagógica e facilitadora do método da arte do ser cantante. Criou o Cantar e Brincar Juntos, uma atividade online com contação de histórias, jogos corporais e canções de diferentes tradições voltada para crianças e famílias. Desenvolve um trabalho com um pequeno grupo de crianças autistas no espaço Cria Saúde, onde também conduz práticas de dança contemporânea com adultos. Então, bem-vindos todos. Vou pedir para que a Beth comece falando, então. Começa. Começa é uma partitura da Lisa, que é para a gente focar a atenção, né? Então, para a gente ter essa sensação de que começa. E começar internamente. Queria puxar esse gancho que você falou da atenção, então, e falar que nós somos privilegiados, né, gente? Nesse momento, a gente não pode esquecer que isso aqui que está acontecendo é um privilégio, a gente poder ter esse espaço e esse tempo e essa tecnologia para a gente se encontrar. Então, a gente tem que saber disso. E vou falar um pouco do que eu estou experimentando, né, nesse momento, em relação à educação em dança. E eu separei aqui, fiz uma colinha para não esquecer de nada, eu estou trabalhando em 3 formatos, estou experimentando em 3 formatos. O primeiro é com o WhatsApp. Então, eu coloquei todos os meus alunos no meu WhatsApp, fiz um grupo que se chama Hora da Bolinha, e a gente começa trabalhando sempre percepção. Eu acho que a percepção é uma saída, assim, a grande saída desse momento para a gente. Então, as aulas começam sempre com um trabalho de percepção, ou bolinha, ou saquinho de água, ou bambu, ou massagem, né? Massagem nos pés, mas sempre com esse olhar bem do Klaus, né? De focar uma parte do corpo e de trazer a atenção para o corpo. Eu uso muito o palming, né? Para ajudar a gente a fechar os olhos e a olhar para dentro. Eu senti uma necessidade muito grande de abrir essa casa, né? E aí essa aula ela é muito interessante porque eu dou essa aula de olhos fechados porque eu vou realmente num lugar e eu preciso ficar sozinha, quietinha no meu escritório, não dá para ficar num lugar aberto e tentar fazer uma conexão de dentro, primeiro no meu dentro, e eu sempre gosto de falar para as pessoas e parabenizá-las, porque é um esforço muito grande. A gente está em casa e saber que agora eu vou entrar numa aula. E eu dou parabéns e agradeço delas estarem lá, porque aquilo também para mim é muito importante. E de poder da pessoa sentir que é um esforço, porque, gente, é muito difícil, né? É muito difícil ter essa concentração, né? Poder ter antes disso e depois, naquele momento, você dizer não, agora é minha vez, né? E desligar tudo e se concentrar no próprio corpo. E daí essa aula ela vai acontecendo muito dentro dessa imagem interna e depois que você acorda os espaços, você começa a sugerir movimentos. E aí eu entro com música, com sons da natureza,
peço para as pessoas cantarem, aí eu vou tentando, eu vejo o que vem na hora, eu programo um pouco, mas eu sinto muito na hora aquilo que eu estou sentindo, por isso que eu fecho os olhos e sinto a aula, para poder levar essa aula para ela acontecer. E tenham acontecido assim coisas incríveis de todo mundo cantar e depois me manda um pouquinho, ou alguém do núcleo canta, dos alunos e manda, e aquilo é um calor delicioso, ou alguém ouve um sino que está tocando, aí grava esse sino e manda, então, sabe, aquele sino que leva para lugares e memória, né? Então, é um trabalho de memória também, que é bem interessante. Então, tá, esse primeiro formato, o WhatsApp, na realidade, é o meu preferido, assim, na minha relação como eu vou conduzindo através do meu corpo uma aula. O segundo formato é um formato da minha aula de composição, que estava incrível lá na sala Crisantempo, com um grupo lindo de pessoas e, de repente, tchau, né? Cada um na sua casa. Então, o que fazer com esse grupo e as pessoas a fim de continuar? Então, eu comecei a experimentar várias possibilidades e cheguei numa possibilidade ainda pelo WhatsApp, que, de novo, todas as aulas vão começar pela percepção, pelo trabalho profundo da consciência, de alguma parte do corpo, de olhos fechados, de bambu, bolinha, parará. E aí depois eu começo a introduzir um assunto, então, para improvisar no corpo. Então, agora, realmente, a composição ficou no meu corpo, né? Antes era no meu corpo e com as pessoas, e agora é no meu corpo e no meu espaço, que seja o meu tapete, que seja a minha cadeira, que seja o meu canto, né? Então, eu comecei a trabalhar e aí, de acordo com o assunto do dia, eu começo a conduzir essa aula. E para essa aula, eu estou trabalhando com o Rodrigo Vasconcelos, que é o pianista do Núcleo Pausa, e a gente tem conversado antes e discutido que a gente vai fazer, e aí a gente escolhe um tema para trabalhar, que são trabalhos que a gente já estava fazendo com o Núcleo Pausa, né? Temas para despertar movimentos no corpo. E também estou trabalhando com a Paula Kieff, que ela escolhe textos que têm a ver com esse tema, então a gente tem toda uma preparação, os três, e tem dentro do resultado a Marina, que está aqui com a gente, que está fazendo os desenhos dos solos, que era um trabalho que a Marina fazia também nos encontros do Núcleo Pausa. Então, está incrível esse trabalho. Por exemplo, se eu vou a última aula foi de impulso, né? Então, quando a gente está deitado lá no pequenininho, como que você descobre pequenos impulsos com o corpo, pequenininho? E aí o Rodrigo vai para o piano e trabalha pequenos impulsos no piano, então isso estimula esse movimento, a música feita para esse trabalho. E também, se entra um texto, como é que esse texto vai falar de alguma coisa. O kazoo também, a gente está usando bastante o kazoo naquele livro dele, dos poemas para dançar, né, das aulas, treino em poema. E aí o que está mais interessante desse trabalho é que depois as pessoas, elas nos mandam, né, para esse WhatsApp 1 minuto, a gente escolhe 1 minuto do solo que elas fizeram. E o André Canadá está trabalhando muito bem com a edição, então ele faz uma super edição desses 1 minuto de cada um depois, e aí a gente tem a possibilidade de ver esse todo, né, de um singular feito em casa, de uma proposta comum, né? O que acontece? Então, que qualidade a gente está vendo? Que eu ainda não sei. Eu tô experimentando isso agora, porque é diferente de estar numa aula e você vê, aquele aluno foi para esse caminho,
aquele outro foi para outro caminho. Agora, ver isso em vídeo está sendo muito interessante, muito bonito também. E que qualidades são essas que estão aparecendo, sabe, de movimento? E que gostoso ver que fulano levou para um lugar e que o outro levou para um outro totalmente diferente. Então isso tá delicioso, assim, tá. A coisa que eu mais gosto é a quarta-feira na minha vida, o pré-quarta-feira, que é essa produção, e depois eu fico até meia-noite quase brincando e olhando esses vídeos e conversando e vendo, nossa, você viu o que ela fez? Então tá um estudo assim delicioso. E o outro formato que eu optei também é pelo Zoom, e aí a minha aula de balé que eu dava na Sala Crisantempo, e que eu estava assim sofrendo muito com isso. Eu não queria dar essa aula de balé, embora as pessoas falassem, mas e a barra? Mas e a barra, né? Como é que nós vamos fazer com essa barra? E aí eu comecei a fazer a aula da Zélia Monteiro, de balé. E até para experimentar, que eu também não estava querendo fazer aula que alguém mostrasse, eu ia repetir, mas que lugar é esse? E aí comecei a fazer a aula da Zélia e eu achei muito gostoso, assim, eu achei que é muito bom para mim. Eu estou conseguindo na minha casa, sem pegar meu carro e pegar um trânsito incrível e chegar lá para fazer uma aula, eu faço uma aula de balé deliciosa, porque eu adoro balé. Eu acho que balé me dá estrutura, me dá concentração. Eu acho a barra um mantra, né? Aquela repetição, quase uma oração. Aquilo me alimenta de verdade. Então eu comecei, depois de fazer a aula da Zélia, eu tive coragem e criei a minha barra no Zoom. Então agora a gente faz o quê? Um aquecimento para não perder tempo, para não ficar todo mundo nesse vai lá, vem aqui, que é muito chato, né? Então a gente faz um aquecimento por WhatsApp. Então a gente faz sei lá, faz um bambu nos pés, aquecendo os pés, todo mundo, pensando no cuboide, no trocante, parará. E aí vamos para a barra, e aí fazemos essa barra com tudo que a gente trabalhou. E para o professor que dá essa aula assim, é bem difícil, eu acho. Esse vai e vem, né? Mostra, volta. Mas é delicioso também quando você olha todos os quadradinhos e as pessoas fazendo. E realmente você pode falar, olha, seu ilíaco esquerdo subiu quando você fez o développé. Então, eu posso ajudar também as pessoas com isso e as pessoas que têm essa relação com o balé e que gostam dessa aula. Então, eu estou experimentando esses 3 momentos e sempre a partir da percepção para ter essa união. Então, tem uma relação de o copo d'água, vamos todo mundo deixar o copo d'água, vamos todo mundo hoje acender uma velinha, era dia de São João, então vamos acender uma velinha, né? Vamos todo mundo botar um figurino para não ficar de pijama em casa, dançando de qualquer jeito. Vamos todo mundo escovar os dentes, ficar bonito, cheiroso, né? Para ir estimulando também essa relação com o cuidado, que eu acho que a gente tem que perder o cuidado por estar em casa, né? Esse cuidado com a gente e fazer aula com cuidado. Então é isso que eu estou experimentando, assim, e estou achando bem interessante esse aprender uma outra coisa totalmente diferente, né? E acho que é a grande opção do momento, você fazer coisas que você não fazia, tentar fazer diferente, ouvir o outro, né? Pensar no outro, fazer para o outro, oferecer, é o que eu estou tentando fazer. Acho que é isso, não vou falar mais. Obrigada. Obrigado, Beth. Paula Petreca. Bom dia, gente. Obrigada por estarem aqui. Na verdade, quando o Vitor me trouxe esse tema, eu já estava cheia de inquietações e fiquei com vontade de vir partilhar inquietações e muito para ouvir também todo mundo que está nesse momento, né, de dar aulas via telas. Tem uma frase que eu estou pensando nela desde ontem, que é até tema de espetáculo, né, do Jerome Bell,
que é The Show Must Go On, uma pergunta. E eu fui me perguntando se realmente, né, o show tem que continuar. O que tantas vezes acontece no mundo artístico, que é assumir que a arte tem uma autonomia em relação ao mundo que esteja acontecendo, e aí a arte continua, o show continua, o Titanic afunda, mas a orquestra está lá, né, tocando. E eu me pergunto se esse é o papel da arte. E aí, num momento pandêmico, é inevitável que algumas coisas tenham esse desejo de continuidade, e às vezes é agonizante a impossibilidade de certas continuidades operarem, e aí a gente precisa encontrar as transformações necessárias. Mas tem outras coisas que acho que têm a possibilidade também de serem interrompidas. Algumas com um luto, com uma tristeza, e outras não estava bom mesmo, então quem sabe não é o momento da gente se desfazer disso. E aí eu me pergunto muito sobre o ensino de dança. A nossa arte, né, vive muitas crises de relação com o público, de relação com a dinâmica de estudo, de formação, e aí eu acho que essas crises também vêm para esse novo meio, que é a educação à distância. Novo entre aspas, porque eu também fiquei pensando, né? Balé e yoga têm uma coisa em comum, foi essa estruturação de um ensino por tratados, por escritas, que se permitia que pessoas, mesmo de lugares distantes, pudessem acessar aquele conhecimento. Então, teve que se desenvolver escritas para possibilitar que essa transmissão acontecesse. No yoga, a princípio, eles pensaram no sutra, porque o sutra você memorizava, então quem não era capaz de ler, não era todo mundo que era letrado, decorava, e aí transmitia através da palavra. E no caso da dança, os tratados vão ser descritivos, mas eles se apoiam também nas notações coreográficas que precisaram ser criadas para possibilitar que a informação se transmitisse com o mínimo de perda. Então a gente tem, sei lá, desde o século XVI, educação à distância em corpo, em dança acontecendo. E aí, claro, né, que no século XX, com a chegada do vídeo, isso se transformou muito, mas já é uma realidade desde os anos 60, 70, a transmissão da dança através de telas também, né? Vídeo, aulas, registros de vídeo de espetáculo. Então, o que é que muda nesse contexto pandêmico quando a gente vai para as telas? Eu tenho duas formações que eu acho que me colocam num lugar nesse contexto que eu fiquei com vontade de partilhar. Eu sou radialista de formação, estudei rádio e TV. E tem uma coisa sobre a história da TV que eu faço relação direta com o que a gente está vivendo agora. Quando a TV foi criada, muitos dos programas do rádio foram para a televisão. E aí eles aconteciam exatamente como no rádio, ao vivo, live. Então montava aquele auditório, as câmeras ali na frente, aquilo era transmitido exatamente como estava acontecendo. Com a tecnologia avançando, eles descobriram que dava para pôr mais de uma câmera, e aí cortando de uma câmera para outra, então uma câmera filmava o geral, a outra filmava o rosto das pessoas, aí alternava os convidados, a outra podia pegar detalhe, aí uma linguagem começa a aparecer. E depois, quando cria o videotape, isso pode ser editado. Então, você pode inserir algo que foi gravado antes, você pode trazer algo que não está acontecendo naquele espaço. Eu acho isso tudo muito coreográfico. E penso que a gente pode pensar sobre isso, porque é muito curioso quanta live está acontecendo, né? Quanta coisa está migrando, exatamente como acontecia no ao vivo, para dentro de uma tela. E aí outra formação que eu tenho é essa experiência site specific, que é uma experiência de você trabalhar com um espaço que não estava preparado, de repente, para receber um espetáculo, uma performance, uma criação, e você escutar qual que é a potencialidade daquele espetáculo. Eu acho que tem um modo reativo, né? Por exemplo, fala, vamos dançar numa praça? Vamos. Eu chamo de reativo você montar um linóleo e levar uma coreografia que você criou para ser dançada num palco para aquele lugar. E tem o outro modo, que é esse modo perceptivo, de você ir para esse espaço e falar, tá, e agora? O que eu faço aqui, né? E começar a fazer perguntas para o espaço. E eu fico nesse desejo quando eu vou para uma tela, tá?
tem um monte de limitações que agora essa relação com a tela coloca. Eu posso demonstrar, eu posso trabalhar a indicação verbal, mas o que tem de possibilidade da tela? E aí eu acho que o fato dessa minha formação em rádio e TV me acorda para uns pensamentos, de pensar o virtual não é romantizar o discurso, tá? Mas pensar o virtual como uma possibilidade de que a dança chegue num outro lugar, que talvez já estivesse chegando, né? Mas não numa possibilidade que está se abrindo agora, porque também, com todo mundo confinado em casa, e lógico que ainda em lógicas de consumo, ou muito conectadas a um campo que eu diria até de saúde, né, de bem-estar físico, tem muita gente começando a dançar na pandemia. Gente que nunca dançou, que agora quer fazer aula de dança. E aí pergunta, qual aula que é legal, qual aula que é não sei o quê. Minha filha gosta disso, o que eu ponho para ela fazer aula? E isso é uma potência, uma possibilidade. Mas como é que a gente aproveita, né? E aí, com todas essas questões, eu estou indo também para os meus campos de trabalho. Então, eu trabalhava com população idosa, e agora eu tenho que trabalhar com idoso em casa. Trabalhava com adolescente, agora com adolescente em casa. O que isso pode não trazer uma continuidade talvez desses lugares que me incomodam, do consumo, da reatividade, mas criar um espaço de transformação. E aí eu me pergunto quanto que essa dança que vai se infiltrando na casa das pessoas, que potência é essa, né? Entrou na vida. O quanto que isso pode realmente entrar no modo de vida e não só na rotina diária. E aí eu venho para a aula dos meus idosos. Eles quiseram videoaulas gravadas, eles não querem estar ao vivo no Zoom, em outras plataformas. Eles preferem ter aula, eles fazem quando quiserem e aí depois me mandam os retornos. E aí, por várias questões, né? Primeiro que eu não estou vendo, são pessoas muitas vezes com questões físicas que eu preciso tomar cuidado, não só físicas, eu dou aula de yoga para eles, emocionais também. Então eu optei por adaptar uma aula para cadeira, e aí isso tudo vai acontecendo na cadeira. E parece que é algo simples, algo banal, né? A Iyengar tem todo o método na cadeira, e lógico que eu não vou dar a cadeira do Iyengar para o idoso, porque também tem coisas bastante desafiadoras na cadeira do Iyengar, mas eu estou trabalhando com ele de uma maneira que eu falo, olha, isso daqui, quando você estiver sentado para almoçar, você pode lembrar disso. E isso daqui, quando você estiver sentado no trem para ir para algum espaço, ou quando você estiver, né, vou fazendo essa relação de lembrar que essa yoga, né, no caso é yoga, que eu trabalho muito com eles, tá na vida. Aí dou uma outra aula que é na cama. Porque se eu tivesse lá no espaço que eu trabalho com eles, é difícil, tem alguns que não vão para o chão, a aula já é toda adaptada. Mas em casa, olha, você está na cama. Então você pode fazer isso durante o dia, sentiu que está incomodando, não sei o que, deita, não sei o que, respira, alonga. Outra aula que é na parede. Olha a parede. Então, de repente, essa minha aula de yoga está entrando na casa mesmo. Está se relacionando com os móveis. Olha a aula do sofá. Nunca achei que eu fosse dar cisne para idoso, mas no sofá dá para dar. Porque uma perna fica no chão. E, enfim, vai aparecendo essa possibilidade de talvez transformar, a relação deles com a prática. E aí tem o grupo do WhatsApp, que eu sempre peço para eles me contarem o que acharam da aula, se gostaram ou não gostaram. E eu acho bem interessante que esse é um público que diz muito que não gosta. Não gostei. Não gostei de fazer na cama, porque eu preciso olhar para o lado para ver o que você está fazendo. Eu falei, poxa, aula da cama, então eu vou gravar só em áudio. Não vou gravar vídeo, porque realmente, como é que ele vai virar o pescoço se ele está deitado? Então, é muito interessante que aparece de troca e de transformação desse dia a dia, porque aí também tem o relato daquele que fala, nossa, você falou isso da parede, aí eu percebi que quando eu tô no banho, eu posso apoiar na parede e conseguir esfregar melhor a sola do pé. Enfim, parecem pequenas coisas, mas eu acho que vai levando a prática para outro lugar. E com as adolescentes, eu digo até porque até então a gente só tinha menina na escola. Mas eu vou olhando assim essa faixa etária, esses aplicativos, TikToker, né? Como eles amam coreografia. E falo, puxa, que potência, né? De pensar coreografia com o jovem através desses aplicativos. Como eles amam série. Eu amava série, eu amava Confissões de Adolescente.
Aí eu virei para a professora que trabalha comigo, que já tem um trabalho de videodança, e falei, vamos fazer um Confissões de Adolescente de dança. Vai ser a nossa série do YouTube. E é um pouco isso que a gente vai fazer. A gente estava... A escola onde a gente trabalha, a Escola Livre de Santo André, a gente conversando com a secretaria, eles toparam a nossa ideia, que é criar um canal de YouTube, ao invés de transformar em videoaulas, em educação à distância. E aí, com os adolescentes, o projeto pensado foi esse, é criar eu e a Camila Brunizeski, que é outra professora, estamos criando um seriadinho de dança, e a partir do tema da selfie, do autorretrato e do autorretratar-se na pandemia, a confissão de adolescente pandêmico. Claro que tudo isso, assim, não é maravilha, a gente quebra a cabeça, a gente filma e fala, ai, será que ficou bom isso? Tá meio... Qual é o conteúdo disso? O conteúdo é partes do corpo e enquadramentos da câmera. Partes do corpo e enquadramento, tem um artista que faz isso. Aí traz a referência. Enfim, é muita descoberta, mas está sendo interessante perceber isso como lugares de criação. E tenho observado muito outros artistas que estão dando aula, como cada um está operando. Porque tudo bem também colocar a sua câmera, demonstrar a aula, dar indicação verbal e que a pessoa receba uma aula mais ou menos como seria presencial em casa. Eu acho que tudo bem, mas eu fico pensando nessas potências. Poxa, que potência que foi, né? Que o cara que estava na Espanha queria aprender a dança da França, porque aí teve que inventar a notação coreográfica. E aí a gente já sabe aquela dança até hoje. Que potência que foi aprender a cortar de uma câmera para outra e ter essa potência, mesmo para os idosos. Eu não contei isso, mas eu comecei a fazer close de partes do corpo. Porque às vezes eu falo, então coloca o braço atrás da cabeça e a gente segura a toalha, né, para fazer a postura. E aí eu levo o close lá para a mão, segurando a toalha, ou para a mão, puxando a orelha. E eu acho que isso vai dando outra informação sensível. E a imagem é muito poderosa. A Beth falou muito da imagem, né? Tem essa potência do que a gente pode criar visualmente. E a dança, e o encontro entre dança e imagem também tem muita potência. E aí, saindo um pouco da crise, eu vou buscando esse lugar de criação. E tenho visto muitos artistas que também estão nesses desafios. E é errante. Às vezes eu assisto o pessoal que está no vocacional, tem compartilhado muito as aulas online ou outros projetos. Eu estou fazendo muita aula, porque também isso que a Beth falou, né? Você fica em casa, eu me concentro. Imagina, eu ia de São Bernardo para São Paulo todo dia, eu estou tendo 4 horas que eu dirigia agora para poder fazer aula de dança. Estou fazendo muitas. E aí ver com os colegas o que as pessoas criam. E tenho visto coisas muito interessantes. A pessoa divide a tela em quadradinho, aí põe vários, né, fragmentos dela mesma, se filma de vários ângulos, altera a velocidade. Poxa, é infinito também aqui. E aí eu fico com vontade, acho que depois que a Thali falar, a gente pode começar a ouvir também quem está aqui hoje, contar como é que está lidando com isso. Vou passar a palavra. Quero agradecer o convite também do Vitor e dizer que é bem especial estar aqui hoje com vocês e também com a Beth, com a Paula. A Beth, eu estudei 8 anos de dança de balé e dança contemporânea, improvisação com ela, então para mim é uma alegria poder compartilhar aqui com vocês. E essa chamada, né, desses desafios e reinvenções, ele só para retomar um pouquinho aqui como a gente chegou nisso, tem a ver com uma conversa da semana passada de um Zoom que eu participei aqui, que foi uma proposta do Vitor, sobre questão de live e a live, né? Um pouquinho foi esse tema, assim, o que é fazer uma live, o que estar vivo, né? E como estar vivo, se manter vivo. E foi uma conversa bem intensa, assim, porque tocou nessas questões, como a Paula também falou agora, dessas perdas, dessas tensões, esse momento que a gente está vivendo, que é uma travessia, né? É uma travessia coletiva.
E aí eu fiquei pensando como a gente pode, então, criar conexão para a gente atravessar juntos, né? E então veio daí essa proposta, né? Que eu entendi. E aí depois, pensando no tema da educação, eu tenho começado a pesquisar um pouco agora mais os processos de aprendizagem ligados à desescolarização, que são práticas que estão sendo feitas cada vez mais agora, por famílias, por grupos de educadores, pessoas interessadas nessa questão, não só para as crianças, para a infância, mas pensar a desescolarização como uma prática social maior, né? Como a gente sair das caixas, ainda que a gente esteja aqui nessas caixinhas, nesses quadradinhos também. Então eu vou lembrar um pouquinho como que eu cheguei nesse interesse, né? Nessa fagulha de pesquisa da desescolarização. Eu cresci no sítio, em São Roque, num espaço muito livre, eu brincava, tinha muito tempo e espaço para brincar do meu modo, sem nenhum adulto por perto. E quando o adulto aparecia, era sempre para dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, você vai se machucar. E aí era incrível, porque isso acontecia. Então eu lembro muito de uma vez que eu estava em cima de um abacateiro, a uns 15 metros, sei lá, não muito, 15 metros é muito, mas uns 5 metros de altura. E eu estava curtindo muito subir nesse abacateiro, e de repente a minha irmã apareceu na janela e falou, não, desce daí que você vai cair, não sei o quê. Nesse mesmo momento eu fiquei com medo, o galho quebrou e eu quase caí do abacateiro. Então, é uma interferência muito grande do adulto sempre nessa relação com a criança. Eu comecei a perceber isso desde a infância. Então, como eu tinha muito tempo para ficar sozinha, ou que não era sozinha, porque era sempre na relação com os bichos, com as árvores, a dança me chegou de um jeito bem natural, assim, né? Que nossa, é um lugar onde eu continuo tendo essa liberdade. Né? Porque na escola eu não tinha. Então, na educação física era jogar bola, handball, era uma coisa muito já estruturada, né? Que era o momento de libertar o corpo. Então, eu fui fazer aula de balé lá em São Roque, na cidade onde eu cresci. E aí, felizmente, quando eu vim para São Paulo entrei na graduação em Ciências Sociais na PUC, eu conheci Primeiro fui fazer aula no Brincante, depois no Brincante me falaram das aulas da Crisantempo, e aí eu fui fazer aula com a Beth. E aí todo mundo se abriu, né, da improvisação, da livre expressão, de buscar o que era o meu gesto, né, ali. Quem era a Thalita? Quem sou eu? Então eu percebi que essa dança, né, essa forma de abordar a dança, ela dizia muito respeito àquele momento íntimo e pessoal que eu tinha comigo mesma, estando sozinha na natureza, né? Porque eu entrava em contato com o meu interior, com as minhas emoções, com aquilo que estava ali, que eu não sabia explicar muito bem, mas que eu estava em contato. E aí, todo esse processo depois de criar essa expressão, né? De ir fazer a comunicação, fazer essa ponte com o fora. E aí depois, em 2015, fiz a graduação, fui dar aula de Sociologia no colégio que eu estudei, e eu percebi ainda na escola, que ainda que fosse aula de Sociologia, que eu conseguia estar ali, né, propondo temas, criando circo, né, uma organização circular com as cadeiras, falando para os estudantes trazerem coisas que eles se interessavam sobre a história da família, ancestralidade. Fiz um cineclube e tal, mas ainda assim era muito formatado, né? Era sempre muito limitado. Era questão limite do espaço, do tempo. Era sempre alguém me controlando, eu não podia exercer aquela minha criatividade toda. E aí eu encontrei o PIA, que é o Programa de Iniciação à Dança da Prefeitura de São Paulo,
junto com o vocacional, e aí foi assim uma outra também grande janela que se abriu, porque esse programa ele acontece, para quem, acho que a maior parte das pessoas aqui talvez conheçam, mas é um programa que acontece espalhado na cidade de São Paulo, em várias bibliotecas, centros culturais, e ele não tem proposta de aula. Então, eu vinha de um mundo muito encantado e maravilhoso, que era dar aula de fazer assistência para a Beth, para as aulas da Beth, com as alunas de balé, de dança contemporânea, da Sala Crisantempo, do Clube Alto de Pinheiros, que eram crianças que já estavam ali porque elas sabiam que elas iam fazer uma aula de dança. Elas estavam, a mãe já sabia, já tinha esse interesse, uma afinidade, ou, né, E aí eu chego no PIA e as crianças que estão lá, elas estão porque a mãe está trabalhando, elas não tinham onde ficar, né? E aí toda uma torre se desabou, porque eu falei, uai, mas e agora, né? Todos os meus repertórios de dança, onde eu vou colocar? Desapareceu, porque lá eu fui entrando em contato com isso que o PIA difunde, e a Cléia está aqui, que é uma parceira também muito querida, a Cléia, está lá no PIA já há muitos anos, que é a cultura da infância. Então, o que é a cultura da infância? Eu nem sabia que existia isso, mas que é pensar o que é infância a partir do que é interessante para as crianças e não para os adultos. Isso é um grande deslocamento, parece que é simples, mas não é. Porque a gente ainda está num esquema de ensino, né, de educação a partir do ensino, que não abre espaço, né, para receptividade, né, para escuta interior. Então, no PIA eu tive essa oportunidade e foi bem duro, porque foi um choque mesmo, assim, no sentido de abrir mão daquilo que eu conhecia para poder ouvir, para poder escutar o tempo do encontro. Então, lá eles tinha isso que a gente falava, o tempo do encontro com a criança. O que emerge a partir do encontro? E aí, eu falava, ufa, ainda bem a improvisação. Ainda bem, eu agradecia a Beth, a Zélia, agradecia contato e improvisação, né, as práticas que eu tinha feito, porque eu falava, não, aí sim é a hora de eu colocar isso em uso, né? E então esse tempo do encontro era para o encontro não programado, mas preparado. Então a gente pensava os materiais, a gente pensava tecido, pensava papelão. Então a gente vai trabalhar com papelão, desenho, dobradura, arquitetura, figurino. E aí as crianças iam desdobrando esses materiais, o modo delas. E era incrível como a gente fazia uma conversa ali no tempo do encontro, né? Sem precisar direcionar tanto para aquilo que eu queria. E muitas vezes eu ainda direcionei. Hoje eu percebo claramente, eu falava, nossa, eu queria muito chegar naquele formato, né? E então foi um grande desaprender para poder chegar numa outra aprendizagem, né? No tempo do relacionado, do encontro. E eu acho que foi isso que me levou agora, atualmente, a querer entrar nessa pesquisa sobre o que é aprendizagem, como que a gente aprende, de que maneira a gente aprende, assimila, e o que faz sentido, o que dá esse tesão, essa fagulha, né? essa ativação para a gente ir atrás de alguma coisa e desenvolver uma habilidade, uma destreza em fazer. E essa é a palavra que significa técnica, né? Tekne em grego. Habilidade e destreza em fazer algo, né? E que vem de dentro para fora, como educar, né? Essa palavra educar, que é educere, que é sair de si em direção ao desconhecido, ir para o outro, né? E não receber algo pronto e acabado. Então eu comecei a fazer uma etnografia de alguns espaços de aprendizagem, onde o brincar livre, né, o corpo, essa livre expressão é um grande
fio condutor, assim. E eu encontrei, felizmente, também uma filósofa, que é a Carla Ferro, que ela é filósofa e psicanalista, e que tem escrito muito sobre a desescolarização, e ela desescolarizou a filha dela, e tem acompanhado o movimento também de desescolarização, e que ela faz essa diferença entre aprendizagem e ensino. Então, o ensino é aquilo que a gente, que a maior parte de nós somos altamente escolarizados, né? Porque a gente entra na escola e continua, sei lá até quando, né? Mesmo, assim, estou pensando aqui, né? Na nossa realidade, nesse grupo, talvez, nem todas. Não dá para falar de um jeito generalizante. Mas tem uma tendência da escolarização geral da sociedade que tem a ver com esse ensino que é pensar o futuro, né? Então, o ensino pressupõe que a gente esteja numa situação estável, num contexto estável, e vá para um outro contexto estável, né? Então, ele não pressupõe o não programado, imprevisível, aquilo que não está nessa ordem, né, do controle, assim. Que tem aí que sim tem a ver com a aprendizagem, que é isso que eu estou querendo realmente cada vez mais investigar. E a aprendizagem tem a ver com prazer também, né? Então, a partir daquilo que a gente gosta de fazer, a gente vai fazer bem, a gente vai querer compreender melhor, né? Então, isso que a Paula falou, né? Também desse então a criança já sabe fazer alguma coisa ali com aquela ferramenta, com aquele app, né? Aquele aplicativo. E aí você vai apresentando outras coisas e ela vai fazendo essas conexões a partir do que ela gosta, e isso vai fazer muito sentido para ela, né? Então essa diferença entre ensino e aprendizagem ficou bem, agora está ficando um pouco mais clara para mim, né? Que o ensino é isso que a gente vai recebendo ao longo da vida pela escola, pela instituição escolar, que disciplinariza, né? Então ela coloca a gente entre quatro paredes, ela determina um tempo para estudar cada coisa, um tempo para o lazer, né? Ela determina que a gente fique sentada, ouvindo a maior parte do tempo, né? E pressupõe um caminho único para todo mundo, que todo mundo vai passar por aquele caminho, vai aprender daquela maneira e vai chegar no mesmo lugar. Então é uma grande homogeneização, né, do pensamento, da percepção, da sensibilidade. Enquanto que a aprendizagem é algo que se dá de uma maneira não programada, não conduzida, mas que é pensada, é cuidada, é preparada, né, a partir dessa relação, dessa conexão que a gente estabelece um com o outro. Então, mais ou menos para situar por onde que me interessou falar nessa conversa. E nas aulas que eu tenho dado, eu percebi assim de cara que com um grupo de crianças autistas não seria possível fazer aula online, e não faz sentido, principalmente porque a proposta desses encontros de fono e movimento, que eu trabalho junto com uma fonoaudióloga, era interação física, o contato, né, o som, ouvir o som. E a gente ainda não tem uma plataforma disponível que a gente possa se ouvir simultaneamente, né? O Zoom tem esse delay, né? Esse atraso, assim. Então, além disso, não daria nem para cantar junto, nem para tocar, né? E então foi uma coisa que não foi possível fazer, e também porque acho que é uma questão de escolha, né? De não querer fazer dentro desse esquema, assim. E aí tenho também um outro grupo de adultos que eu proponho algumas práticas dentro da reeducação somática e da improvisação. E aí eu percebi que ali sim tinha muito sentido essa conexão, essa conversa, esse olho no olho, né? Então, um tempo de estar junto, assim, é muito importante. E sempre para também voltar para esse dentro, né, que é esse exercício de estar dentro para poder estar com o outro, né? Então eu tenho feito várias práticas
nessa direção, né, de se perceber como que está o clima interno, como que a gente ouve, como que a gente recebe a voz, né, como a gente recebe a imagem. E sempre nesse exercício da receptividade, a gente pode também encontrar um lugar de calma e de descanso. Eu acho que é algo que bem urgente assim para a gente, pelo menos para mim, assim, né? A gente fica bastante tempo agora nessa relação aqui bidimensional, de tela, e como a gente pode também às vezes descansar, né? No sentido de, mesmo que a gente esteja presente, mas poder receber, não querer ver, né? Então pensando nisso, eu gostaria de convidar e propor um breve exercício que vem da comunicação não violenta, que é um exercício da prática da checagem, eles falam, que é a gente, cada um de vocês se sintam à vontade para fazer, sentar de um modo que você apoie bem a sua bacia no assento, coloque os pés no chão, sentir a coluna alongada, alinhada. E aí a gente pode repousar um pouquinho as pálpebras dos olhos, respirar, sentir, fazer essa conexão com a respiração, né? E aí perceber o que está vivo em você agora, depois de ter ouvido essas 3 falas, essas 4 falas, né, de nós aqui, o que ficou vivo em você. E aí, o que você traz, qual que é a sua bagagem, aquilo que você traz para poder compartilhar dessa experiência de escuta. E aí eu lembrei agora de uma frase do Krishnamurti, que ele fala que é necessário tempo e lentidão para que a gente assimile alguma experiência. Então, desse lugar que a gente está agora, a gente pode acessar, né? Cada um pode acessar do seu modo. A gente vai erguer as pálpebras lentamente. E receber com o olhar, receber as cores, as formas ao redor do seu ambiente, da tela. Ver se seu corpo precisa fazer algum movimento também, para ficar ainda mais vivo. E aí, desse lugar mais receptivo, com cada um consigo mesmo, a gente pode abrir, acho que, para uma breve partilha, a partir daquilo que se tornou vivo em cada um. E aí lembrar que a gente tem esse espaço-tempo preparado aqui, de irmos até 1 hora, então, para que cada um possa falar e também ouvir um ao outro. E é isso, agradeço pela disponibilidade. Então, tá dando para ouvir? Sim? Então, meu irmão tem 8 anos a menos do que eu.
Então, eu acompanhei ele bebê, né? E, assim, era criança, mas eu lembro vagamente dele quando começou a engatinhar. Ele tinha brinquedos, né? Eu não lembro bem se a gente colocava os brinquedos um pouco mais longe para ele ir lá, depois pegar, colocar na boca. Essa noção, né, de distância ele foi aprendendo, né? Eu não sei se já ouvi falar isso. Essa coisa da visão, da sensação do pegar, do colocar na boca, o tato, o gosto. Depois a Thalita contou de quando ela era criança, ela escalava as árvores, né? Aí, por lógica, eu imaginei, bom, para subir em árvore, você tem que ter noção muito acurada da distância dos galhos. Seu galho também é forte para aguentar seu peso. Então, outra questão da visão relacionada ao corpo e à realidade. Depois, tem os museus, que agora tem todas as faixas para não permitir muita proximidade. Então, pensando assim, no ensino da dança, numa tela chapada, na condição da visão, que também a visão traz uma sensação do querer, do desejar, assim, e da criação de espaço também, de movimento, de ambiente. O que vocês podem falar sobre isso? Não sei se fica muito clara a pergunta, as questões. Você falou Tá. da relação da distância, né? Então, vou tentar ser mais sintético. Tá. A visão, assim, por experiência, tem a ver com querer, com desejo, com sensação e percepção de espaço, é colocação do corpo em relação aos objetos, sensação do corpo no ambiente. Essas considerações do corpo, né? E pegando assim um crescimento do ser humano, o bebê que começa a desenvolver essas relações entre espaço, sensação, desejo, no engatinhar nos objetos, ou a criança que sobe em árvore, que vê numa árvore, tem a sensação do tronco, tem a sensação de se colocar num espaço que ela cria uma noção, uma hipótese, num galho, né? Depois também o adulto, que aprende a ser afetado por uma pintura mais longe dela, agora que tem a faixa nos museus, né? Mas tem outros tipos de arte. Tem a Lygia Clark, que é aí outra questão. Ela questionava isso. E aí a pergunta é, no ensino da dança, que tem a ver com tato, sensação, desejo, colocação do corpo em movimento, como que essas noções ficam numa tela chapada na internet, no computador, onde não dá para ter noção exatamente, não dá para criar essa noção de colocação do corpo, movimento, essas questões. Como que vocês trabalham com isso? Ficou mais claro? Ficou. Tá. Ficou. Eu na realidade, estou achando isso mais interessante, porque a gente tem toda essa noção e a dança sempre foi muito da imitação, né? O professor na frente e as pessoas vão fazendo atrás. E esse momento que você perde essa referência e você é obrigado a criar
o movimento sem que alguém fique falando tá certo, tá errado, tá feio, tá bonito, e você simplesmente faz aquilo que a sua compreensão, né, te deu. Eu estou achando isso maravilhoso. E por isso que eu penso que é um momento de, não de, talvez de desaprender algumas coisas e aprender de um outro jeito. E a gente tem que estar aberto para aprender desse outro jeito, porque realmente é um outro jeito, né? O tempo inteiro você entra em contato com essa dificuldade, assistir de um outro jeito, né? Como é que os espetáculos que a gente está vendo, né? Como é que eles estão levando o nosso olhar, né? Construindo coisas para a gente ver, que talvez se eu estivesse em cena, eu ficaria no pé do bailarino e não veria que ele fez alguma coisa maior. Então, é esse outro jeito que eu escuto alguma coisa e crio, tá? Eu acho que está acontecendo assim de um jeito bem inovador. Eu não saberia dizer exatamente como, porque eu me sinto no meio de uma experiência. Talvez as pessoas que trabalham com criança possam falar mais um pouco sobre isso, mas que eu estou experimentando nessa aula de composição é que quando eu vejo as improvisações das pessoas, eu vejo coisas interessantíssimas que eu nem via na sala de aula, e coisas e lugares que as pessoas vão que elas nunca fizeram, que eu acho que é o mais interessante, né? A gente poder se conhecer, né? E ir em lugares que a gente nunca foi. Eu acho que talvez seja isso. Alguém? Posso falar um pouco? Claro. Eu peço só Opa! uma gentileza, embora os nomes de vocês estejam aparecendo, se puder falar qual a sua área de atuação na dança, se é Tá, professor, sim, produtor, rapidinho, né? conhecer. Eu sou Liz, né? Eu sou professora de dança aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um estúdio aqui e trabalho com crianças, adolescentes e adultos com dança contemporânea. E sou amiga da Beth, com quem eu trabalhei um tempo aí em São Paulo, né? Então, essa experiência tem sido realmente bem interessante e no início muito complicada. Eu comecei fazendo só uns vídeos, uns contatos com as crianças, brincadeiras, e com os adultos também. Mas depois caí, lógico, no Zoom, no WhatsApp, nessas plataformas. E tem sido realmente muito interessante, porque é uma descoberta de um outro lugar, né? E para as crianças é curioso, porque, como alguém perguntou, né, das crianças, o Emília, a Beth também se referiu, algumas gostam, curtem, gostam de ver o que o outro faz, que não era muito comum em aula, porque fica só, né, a tela de cada um trabalhando nas improvisações, mas tem outras que somem da tela, né? Elas vão embora, sei lá para onde. E me pedem muito para que eu volte a dar aula na sala da gente, que se chama Jogo Aberto, né? Então, eu acho que é bacana nessa proposta até que a gente acabou de fazer, quando a gente fechou os olhos, o que eu pensei foi isso, é uma nova possibilidade. Como a gente é aberto, né? Que bom, para que novas coisas aconteçam na nossa vida, né? Que a gente possa, às vezes, assim, eu não tenho grande afinidade com essas tecnologias, mas tive que aprender, né? Uma assessoria da minha filha e tal, e tá, vamos embora, vamos continuar, porque a gente precisa. É um novo tempo, não tem como, né? Então é isso, gente. Deixar os outros falarem. Obrigada por estar aqui com vocês todos. Vai lá, Camila, querida. Bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui, pelo convite do Vitor e pelo trabalho que vocês realizam, todos vocês. Rapidinho,
eu também sou professora de dança, sou pesquisadora. Já não estou morando em São Paulo desde 2011, andei por aí. No momento sou doutoranda da Universidade Federal de Goiás e não tenho dado aulas, porque encavalei duas pós-graduações com mestrado e o doutorado, então tenho escrito e transposto a dança para a escrita, né, uma tarefa, vamos chamar de diferente. Também tenho uma outra formação, sou jornalista e fotógrafa, mais fotógrafa. Então, a questão da imagem prepondera e tentando só dar mais algum elemento para a questão do Emílio, que a Liz acabou de falar, assim como a Beth, a Paula e a Thalita, sinto que a imagem interna se torna superlativa. A imagem interna, assim como a gente teve que se voltar para as nossas casas, a gente teve que se voltar para o nosso corpo, e a imagem interna, tanto fisiológica e anatômica, quanto das questões emocionais do nosso imaginário, do que a gente cultiva, parece bastante, falar bastante alto nesse momento. E é só mais um elemento, assim, né, assim, a gente não sabe quando vai parar, nem, né, quando a gente vai poder voltar para a imagem externa. Então, eu sinto que a gente tem que trabalhar, assim, a gente tem que, né, quem sou eu para dizer isso, mas é o que eu tenho buscado, trabalhar muito a imagem interna e o que é verdadeiramente cultivado nesse imaginário, né? A gente que também pesquisa educação somática, que é o meu caso, além do contato e improvisação, sou formada em reestruturação corporal aplicada ao movimento vivenciado, entre uma série de outras coisas da educação somática. E a imagem precede, né, a matéria. A gente estuda bastante isso, tanto na própria saúde, quanto na física quântica, né? Vários autores, Amit Goswami, entre muitos outros. Então, o que a gente pode se ajudar quando a gente propõe que a imagem interna tenha um espaço maior? Talvez eu seja mais uma questão que eu lanço do que qualquer tipo de resposta, né? Não tenho essa pretensão. E adorei escutar a pesquisa de vocês. Eu gostaria que isso acontecesse mais vezes. Me alimenta, porque a pesquisa é muito solitária, né? A pesquisa acadêmica. E adorei também o exercício e, no meu caso, eu sinto muita dor no corpo. Por mais que eu tenha, é difícil. Então, obrigada. Por favor, Camila, qual o sobrenome? Meu sobrenome é Camila Vinhas Ítavo. No momento eu estou em Araçatuba, mas eu quase não trabalho aqui. Eu sou uma sertaneja itinerante. Cleia, querida. Obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Muitas saudades de todos, né? Mas a Camila faz um bom tempo que a gente não se vê.
eu achei muito interessante a pergunta que o Emílio fez sobre as distâncias e sobre essa relação de percepção. E eu vejo meu nome é Cleia, né? Eu sou professora de dança contemporânea, sou educadora somática também, sou pesquisadora. E eu tinha uma turma que estava em andamento antes da pandemia, e a gente fez essa transição juntos, né, para esse formato de aula online. E era uma aula de contato e improvisação, né? Então teve toda uma transição, né, de transformar essa aula de contato que tinha toque. A gente estava numa fase de muito contato, muito encontro e muita intimidade também, porque é uma turma que a gente já se conhecia. Então a gente ir fazendo essa transição para um lugar mais de composição e de entender o que é esse lugar do vídeo, né? Então eu vejo muito as aulas que acontecem em outras plataformas, principalmente essa plataforma, né, que a gente está usando hoje, por exemplo, como o Zoom, como eu comecei a usar com uma outra linguagem, né? E eu vejo muito como uma outra coisa. Eu vi muito assim, pode surgir uma produção de videodança, pode produzir eu comecei a brincar com esse lugar do enquadramento, né? Desse enclausuramento, na verdade, né? E como você transgredir esse enclausuramento, né? De repente sair do foco, voltar. E eu acho que eu vi também, né? Muito dentro da minha experiência como professora e de como que as pessoas correspondiam a essa aula que estava tendo à distância, esse lugar da autonomia, né? Eu acho que o aluno ele tem que ter mais autonomia também para conduzir o próprio processo de sensação, né? O próprio processo que ele está desenvolvendo. E eu vejo que quando você está com uma turma já iniciada é muito mais fácil, mas acho que com uma turma iniciante, acho que pode trazer outras questões. Eu acho que tem um lugar de autonomia, tem um lugar de você deixar fluir, porque você também, enquanto professora, por mais você não pode conduzir tanto quanto você estaria presente. E o que mais que eu ia falar também sobre as distâncias, eu acho que está muito relacionado também com a imaginação, né? Esse lugar que essa plataforma propõe de estudo das distâncias tem a ver um pouco com a imaginação e com o lugar de cumplicidade que a imaginação traz. E aí traz quase um lugar da criança, né? A gente está brincando de se tocar, né? De estar junto e de coletividade. Também é um exercício de coletividade, que às vezes para quem está sozinho, para quem às vezes está angustiado, lá no seu cantinho, é um lugar muito importante. Então é isso que eu ia falar. Mas que também, queria só pontuar, né? Que essa plataforma também exclui, né? Eu acho que é importante trazer o lugar que a Thalita trouxe com relação às crianças autistas e, enfim, exclui porque nem todas as pessoas gostam e é um lugar de escolha, né, de cada um. É isso, gente. Obrigada. Bom, o meu nome é Isis, eu trabalho com dança, com pilates também, e trabalho com a Beth, faço as aulas da Beth do WhatsApp atualmente, e também, enfim, tenho vários outros grupos e projetos que acontecem muito pelo Zoom. E eu estou achando essa conversa muito boa, assim, né, super válida nesse momento que a gente está vivendo, porque ainda estamos no meio de um furacão, né? E às vezes a gente vai seguindo, mas é difícil de nomear, entender e de fato
né? Conseguir minimamente separar as emoções, né? É um misto de coisas, assim. Às vezes eu fico com muito cansaço de ter que lidar com essa coisa do 2D, da imagem, de ter que lidar com a minha imagem também o tempo inteiro, né? É uma coisa muito louca que a gente nunca teve. E às vezes também eu falo, nossa, é isso, a gente precisa usar essa ferramenta como algo que também pode trazer potência, né, para o nosso trabalho, para as nossas formas de pensar e criar a dança. Então, para mim, está sendo um processo muito louco mesmo, de um misto de emoções, assim. E dar aula via Zoom é muito desafiador, porque você tem um contato extremamente limitado, ainda mais a partir de um processo que era presencial, né? Então, você já conhece o aluno, que é bom, você já sabe mais ou menos como ele se organiza ali fisicamente, digo isso nesse recorte do Pilates. Mas ainda assim, você não consegue sentir, né, ele direito. E essa coisa, por exemplo, dos microfones desligados, você não consegue nem ouvir a respiração e, sei lá, é muito doido, assim. Eu preciso ficar internamente lidando com esse sentimento de falta, assim, e tentando administrar para conseguir me concentrar, porque às vezes eu vou pirando, assim, né, tentando entender como ele está realmente se sentindo. E também qualquer conversa vira pública, né? Às vezes você quer falar uma coisa com uma pessoa e aí tá todo mundo assistindo. Enfim, é muito maluco, tá sendo bem totalmente novo e ao mesmo tempo pode ser uma janela para a gente aprender muita coisa, mas ainda é muito angustiante para mim, né? Esse distanciamento todo. E aí nas aulas com a Beth, para mim, eu vejo como um respiro diante dessa demanda toda visual, porque aí é um momento que realmente, nossa, agora eu vou mergulhar para dentro e estou aqui dentro da minha casa, mas estou vivendo um processo totalmente, né, interno de percepção e de e aí depois compartilha, né? Então para mim essa aula tem sido muito gostosa, ao mesmo tempo que às vezes é desafiador, né, me colocar, nossa, agora eu vou fazer a aula. Às vezes eu fico, ai, queria tanto descansar, ai, não quero pôr figurino, não quero ficar de pijama. Mas é sempre quando acaba eu falo, nossa, que bom que eu fiz isso, porque você acorda realmente outros sentidos, né? E sai um pouco desse modo de angústia e ansiedade, desse não saber direito, né? Enfim, também tem esse excesso de exposição, né, que a gente está vivendo, que eu também estou dando lives no domingo. E está sendo um processo interessante, porque eu comecei a me perceber mais autônoma, sabe, mesmo, em relação à forma como eu trabalho, o que faz sentido para mim em dar aula, independentemente da escola onde eu dou aula, e também criar essa visibilidade, essa troca. Então, enfim, tentando minimamente nomear, acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar. E muito, muito bacana essa conversa. Gostaria de agradecer vocês. Obrigado, Isis. A gente está chegando perto do final e não sei se a gente precisa ser tão xiita de terminar às 13, mas acho respeitoso para quem se programou até esse horário. E eu tinha pensado de passar um videozinho curto, ele tem duração de 1 minuto. Eu vou colocar aqui no chat. Será que vocês topariam abrir? Daí? É só porque, como a gente falou de 2 questões no título, né, desse encontro de hoje, eram os desafios cotidianos nesse contexto pandêmico, né, para a aprendizagem, barra como que era, Thalita, a pergunta? Como criar conexão para além da transmissão? Isso. Como criar conexão para além da transmissão?
eu escutei aqui em muitas das falas a dificuldade, né? A Isis trouxe esse exemplo dos microfones mutados, você perde a respiração, essa troca. Então, se vocês puderem ver esse vídeo, é muito curtinho. É uma fala do Deleuze, que ele fala sobre aula. Muitos já devem ter visto, inclusive. Vou colocar aqui. Aí, no final, a gente volta e faz um encaminhamento. Eu ia falar só que a coisa dos contatos, para quem ainda eventualmente não faça parte do grupo WhatsApp, quem quiser entrar depois no final dá um toque, ou então também depois a gente pode correr uma lista de quem participou, deixar os contatos para ter essa troca, que eu acho importante também. Legal. E só dizer que vocês realmente trazem muita, assim, claro que a gente espera que isso nos torne uma metodologia perene, mas é uma metodologia experimental extremamente rica e sensível. Muito obrigada. Obrigado, querida. Nos falamos. Vamos lá para o vídeo, então, pessoal? E aí... Beijo enorme. Tchau, Camila. Beijo. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, Camila. Então, gente, acho que tem uma questão interessante aí, né? Que o Deleuze fala da questão da emoção, que você não aprende algo que você minimamente não tenha, que não mexa com você, né? E como que a gente consegue, nesse contexto, com essa tela nos mediando, fazer essa conexão, né? Não sei se alguém quer fazer uma contribuição. Tem a Esmeralda, que fez a semana solidária, né, com vários professores na semana passada. Foram várias Eu queria ouvir a Esmeralda um pouco. Queria te ouvir, Esmeralda, um pouco. Olá a todos. Obrigada, muito obrigada, Vitor. Obrigada, Beth. Um abraço a todos, viu? Muita saúde, muita paciência. Eu estou num momento muito de ouvir, sabe? Eu acho que é uma grande experiência entre as telas, eu dar a oportunidade de estar próxima, de alguma maneira, de tantos profissionais, de colegas que eu não teria oportunidade num outro momento. Mas o que mais tenho promovido comigo, nas minhas práticas, é o cuidado com o outro, o olhar para o outro. De alguma forma, eu estou lidando com as minhas questões de emoções e dificuldades, frustrações, angústias. De alguma maneira, eu tenho lidado com isso e buscado superações para este momento, né? Eu acho que a resiliência faz parte da vida, provavelmente, de nós da dança e artistas que estamos sempre lutando com alguma coisa para nos superar. Mas o meu foco está no outro, na preocupação que eu tenho com o outro, com os alunos, com os meus colegas, uma empatia, né? Encontrar maneiras. Não me preocupo tanto com os conteúdos praticados, se o aluno vai ter um excelente rendimento neste período, porque eu acho que todos nós teremos algum tipo, vou usar esse termo, de sequelas depois da pandemia, né? Ganharemos algumas coisas e perderemos outras tantas. Mas a vida, pelo menos os meus cabelos brancos me ensinaram isso, que a gente vai ganhando e vai perdendo, vai aprendendo outras coisas. Então, acho que o mais importante é termos um olhar para o nosso aluno, para o bem-estar dele, para o acolhimento deste aluno. E, apesar da distância, como falou o Emílio, né, essa preocupação de como nós vamos atingir o outro nesse distanciamento que estamos, e nós não estamos acostumados, né, com essa prática da distância, mas é um exercício de elaborarmos maneiras de despertarmos no outro essa sensação de acolhimento. Então, eu tenho me flexibilizado. Acho que talvez seja excelente também. De alguma forma, eu quero ver a qualidade disso, né? Do aprendizado deste momento. Transformar, de eu ter uma experiência ainda com 67 anos de vida, de como eu posso me reinventar para ter, como
educadora, atender o outro, e o que eu posso ainda tocar no meu aluno. E será de uma forma diferente. Então, a experiência é nova para mim e para o outro. Acho que o meu olhar nesse momento é isso. Como o outro está e como eu posso colaborar com ele. Obrigada, viu, gente? Eu vou precisar pedir desculpas, porque eu também entrei de sopetão aqui, mas agradeço muito a oportunidade. Um abraço a todos. Viu? Obrigado você, querida. A Marina Bellucci tinha pedido para compartilhar alguns desenhos que ela fez nessa experiência que a Beth, das aulas que ela fez com a Beth. É isso, Marina? Você está aí? Esses desenhos foram feitos durante a quarentena, durante as experiências de aula da Beth por WhatsApp, a partir de vídeo. E o que esse desenho acrescenta para o vídeo é a síntese, porque é só uma imagem que representa um movimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui. Foram a partir de vídeos com o tema da janela. As pessoas criavam sequências a partir da experiência da janela, que é a nossa forma de contato com o mundo agora. Esse foi a janela da Beth, é uma janela bem maior, uma janela para a selva. As raízes, a Luciana Aveiro fez uma dança muito bonita sobre as raízes, o contato com o chão, os pés. A Isis com as mãos. O Rodrigo com as mãos também, numa experiência de improvisação. E deixa eu me lembrar, não foi a Isis, foi... Eu estou com o rostinho dela agora. Foi a Bel? Isabela? Isabel. Foram desenhos realizados a partir da experiência de aula da Beth no WhatsApp. Eu queria compartilhar com vocês para finalizar, agradecer a presença e essa oportunidade de estar aqui todo mundo junto, que tira um pouco a gente dessa excessiva introspecção, excessiva solidão. Muita vontade de voltar. É bom estar aqui, mas se tenho muita vontade de voltar a encontrar vocês, de voltar a compartilhar uma sala, de poder sentir a presença de cada um de vocês. Obrigada. Obrigado, Marina. Lindos desenhos. Muito lindo. Obrigada. Demais, sim. Obrigada. Estamos se aproximando, acho que das 13h12, e a gente tinha se programado para fazer até as 13h. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição. Aproveito para, desde já, convidar todo mundo que estiver presente para o encontro da semana que vem, que vai ser com a Cleia Plácido, que está aqui com a gente. Acho que teve que sair. A Cleia Plácido e a Thalma Salem, que é uma artista daqui do Brasil, que está morando na Argentina. E o tema que a gente vai ter na semana que vem vai ser investigando o lugar da branquitude na luta antirracista na dança. Então vai ser aqui pela plataforma Zoom, vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 10h30. Então, todos convidados. Se alguém quiser fazer mais alguma última contribuição. Eu queria falar um pouquinho, só lembrar que a Cleia falou, que na realidade eu trabalho pesquisando muito sempre, né, a percepção dos sentidos e os sentidos da imaginação. E isso, ok, sentidos da imaginação, eu achava que eu sabia o que era isso. E nesse recolhimento, né, essa falta de informação e de contato, e você fica nesse momento mais com você, com as suas próprias imagens, eu acho que eu estou começando a sentir o que é,
para mim, no meu corpo e no corpo das pessoas com que eu trabalho, o que é a imagem da imaginação. Talvez isso tenha a ver com a questão linda que o Emílio trouxe sobre a criança, sobre o limite, né? E talvez a gente esteja com essa possibilidade de dar imagem à nossa imaginação de verdade, né? A partir de um outro lugar. É isso. Obrigada. Adorei. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Queria fechar com uma frase da Pina, que diz o seguinte: as perguntas não cessam, a busca não cessa. Nisso existe algo de infinito que faz a beleza. O espaço está aberto, tá? A gente chegou nesse formato aqui, acho que por uma sugestão da Paula, inclusive, que falou da questão da aprendizagem, né? Não foi isso? E a gente foi tramando um pouco. Acho que o espaço está aberto para quem quiser colocar questões. Tá bem? Um prazer ter passado essa manhã com vocês. Quem quiser falar uma última palavra do que ficou do encontro, assim, solta, para mim ficou vida. Sim. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Imaginação. Transformação. Plenitude. Proximidade. Entrega. Encontro. Percepção. Microfones todos abertos agora, pode falar o que quiser. Lugar comum. Obrigada, gente, foi lindo. Obrigada. Obrigado. Amei. Obrigada, gente. Flores para todo mundo. Ah, que lindo. Quanta gente linda e sensível. Muito bom. Legal, Vitor. Muito bom. Obrigada. Então, tchau, Paula. Tchau, Beth. Tchau, tchau, queridas. Tchau, Thalita. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Jônia. Tchau, Thalita. Tchau, Thalita. Tchau, Marina. Tchau, Thalita. Manuela. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Tchau, Beth. Tchau, querida. Obrigada pelos lindos desenhos. Muito lindos. Obrigada a você, Beth. Tchau, Jônia. Tchau, Beth. Voltei. Bom, Oi, Jônia. Oi, Vitor. Oi, Silvia. Legal, muito legal. Tá vendo a Silvia? Apareci para falar tchau e para agradecer. Foi muito bom. Eu estou aqui no outro. Não dou aula de dança. Foi muito interessante ouvir vocês. Muito bom.